Salve, nação tricolor! Aquele abraço apertado, cheio de carinho e emoção. Hoje, vamos mergulhar em um mar de notícias quentes sobre o nosso amado Fluminense Futebol Clube. Para você que ainda não se inscreveu, aproveita e dá aquele clique no botão de inscrição e deixa um like maroto. Vamos juntos fazer esse canal crescer e pulsar como o coração da arquibancada. O Fluminense inicia o ano de 2026 em um cenário que se apresenta com nuances de esperança e sombras de incerteza. Começamos a temporada do Campeonato Carioca com uma vitória que deixou o torcedor vibrando, um triunfante 2-1 sobre o Madureira. Um alívio em meio às expectativas, não é mesmo? Mas, como a vida nos ensina, cada vitória pode esconder seus desafios. O jogo teve como destaque a atuação de um dos nossos reforços, o lateral Guilherme Arana, que trouxe uma nova dinâmica ao time. Contudo, a alegria deu lugar à preocupação logo em seguida. Uma derrota amarga de 1-0 contra o Boa Vista revelou fragilidades na equipe, que deixou os torcedores apreensivos e questionando se o time realmente está pronto para os desafios que vêm pela frente. E como se isso não bastasse, nossa estrela, John Kennedy, que vinha mostrando um futebol de alto nível, teve que deixar o campo lesionado. A possibilidade de uma lesão no tornozelo esquerdo traz um frio na barriga que faz qualquer tricolor torcer com fervor por sua recuperação. A situação se complica ainda mais com o técnico Luiz Zubeldia em um momento delicado de recuperação de um procedimento cirúrgico. Tudo isso coloca Maxi Cuberas como comandante interino, e a torcida se pergunta, será que ele conseguirá manter o time firme nesse começo turbulento? O clássico contra o Flamengo está logo ali, e será o verdadeiro teste para os nossos guerreiros. Além dessas reviravoltas, o panorama do mercado de transferências se tornou uma verdadeira novela. O presidente Matheus Montenegro anunciou que a negociação com o Hulk, do Atlético Mineiro, foi encerrada. Exigências pesadas, como a inclusão de jogadores da base, deixaram os torcedores frustrados e se perguntando se realmente vale a pena abrir mão de nossas promessas. Essa história traz à tona uma série de especulações sobre o futuro do elenco e as escolhas que estão sendo feitas. E quem diria que a saída de Savarino, do Botafogo, também estaria na pauta? Pedidos considerados inaceitáveis pela diretoria deixaram a nação tricolor em polvorosa. A urgência por um centroavante, especialmente após a lesão de Germán Cano, faz a pressão aumentar. O mercado está inflacionado, e propostas na casa dos 30 a 40 milhões de euros não vão facilitar a vida da nossa diretoria. Ainda estamos aguardando a confirmação das contratações já realizadas, como o zagueiro Gemes e o lateral esquerdo Guilherme Arana, que já estão registrados e prontos para brilhar. Entretanto, a saída do volante Facundo Bernal está se mostrando um desafio, com a diretoria estipulando um preço que deixa os olhos dos clubes europeus arregalados. A situação do zagueiro Nino também segue indefinida, com rumores de que ele só pode ser uma opção para a metade do ano. Diante de tudo isso, o que podemos esperar para o nosso Fluminense? A expectativa de um grande clássico contra o Flamengo se aproxima, e a torcida se questiona, será que o time conseguirá se reerguer e apresentar uma atuação digna de um time grande? Fica a pergunta no ar, torcedor. Acompanhe nossa jornada e não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. A sua voz é fundamental para a construção desse canal. Agora, vamos entrar em um ângulo mais tático da situação do Fluminense. Imagina a cena, a torcida, cheia de esperança, se agita nas arquibancadas, ansiosa para ver suas estrelas brilharem. A vitória sobre o Madureira trouxe um alívio, mas a derrota para o Boa Vista deixou um gosto amargo, revelando falhas que não podem ser ignoradas. O que aconteceu em campo foi um verdadeiro drama, e a torcida sentiu cada momento. Sob a direção de Maxi Cuberas, o time enfrentou desafios que vão além das estatísticas. No primeiro jogo, mesmo com a vitória, a equipe mostrou momentos de apatia na defesa e uma falta de criatividade no ataque. E a lesão de John Kennedy? Essa foi um golpe duro. Ele era uma peça-chave no nosso ataque e sua saída contra o Boa Vista fez a equipe sentir sua falta em campo. O que se viu foram jogadas que não se concretizavam e uma ausência de conexão entre os jogadores, algo fundamental para um time que luta por títulos. A importância de Guilherme Arana, nosso novo reforço, se torna ainda mais crucial nesse cenário.
Sua experiência e qualidade técnica podem ser a chave para resolver as falhas que estamos enfrentando. Ele tem o poder de subir ao ataque e proporcionar cruzamentos precisos, algo que pode fazer a diferença, especialmente com a ausência de John Kennedy. A torcida precisa acreditar que Arana poderá estabilizar a lateral esquerda e, assim, ajudar a equilibrar o time. As falhas defensivas também são um ponto preocupante. No jogo contra o Boa Vista, a zaga mostrou-se vulnerável em jogadas aéreas e no posicionamento, algo que precisa ser corrigido urgentemente. Cada jogo se torna uma verdadeira prova de fogo e, nesse sentido, a atuação de James é esperada com expectativa. Ele estreou bem contra o Madureira, mas será que conseguirá manter esse nível e trazer segurança à defesa em momentos críticos? Isso nos leva a refletir sobre a importância de uma preparação sólida e uma estratégia clara para os próximos confrontos. As expectativas para o clássico contra o Flamengo são altas, e a equipe precisa se reinventar rapidamente. Será que Maxi Cuberas terá tempo suficiente para ajustar a equipe antes desse confronto? A integração entre os novos jogadores e os remanescentes é fundamental para criar um entrosamento que possa dar liga ao nosso time. A torcida, com toda a sua paixão, espera ver uma evolução no desempenho, com jogadores se entendendo em campo e criando jogadas que possam colocar o Fluminense em uma posição de destaque no campeonato. E aí, torcedor, você acredita que o Fluminense conseguirá ajustar as peças e se apresentar de forma mais competitiva contra o Flamengo? Que mudanças você gostaria de ver no time? Deixe sua opinião nos comentários. A voz da torcida é essencial, e sua participação é fundamental para essa jornada tricolor. Entrando no universo das negociações, o mercado de transferências do Fluminense se transformou em um verdadeiro campo de batalha. As decisões da diretoria têm gerado um turbilhão de emoções nos corações tricolores. As recentes tentativas de contratação de Hulk e Savarino levantaram questões sobre a estratégia a longo prazo do clube. O que realmente está acontecendo nos bastidores? Vamos começar pela novela Hulk. A frustração dos torcedores é palpável. Quando a notícia de que o Fluminense estava interessado em um dos maiores atacantes do Brasil surgiu, muitos se encheram de esperança. Mas logo, veio à tona que as exigências do Atlético Mineiro incluíam não apenas uma alta quantia, mas também a inclusão de 3 jogadores da base tricolor na negociação. É de deixar qualquer um perplexo. Para muitos, abrir mão de jovens talentos em troca de um nome de peso pode ser um jogo arriscado, colocando em xeque o futuro do clube. O que está em jogo aqui? A resposta é complexa e envolve o equilíbrio entre a pressão por resultados imediatos e o desenvolvimento de talentos para o futuro. E para agravar a situação, a desistência na busca por Savarino, cujo perfil parecia combinar com o que o Flu precisava, gerou ainda mais descontentamento. As exigências consideradas inaceitáveis pela diretoria deixaram a torcida em polvorosa. Como assim, uma oportunidade de reforçar a equipe com um jogador de qualidade foi deixada passar? A insatisfação é compreensível, e a pergunta que ecoa nas arquibancadas é: quem realmente está tomando as decisões? Com a lesão de Germancano, a urgência por um centroavante se torna ainda mais evidente. O mercado está inflacionado, e as propostas que chegam na faixa de 30 a 40 milhões de euros fazem a diretoria repensar sua estratégia. A pressão é imensa para encontrar um atacante que possa suprir a ausência de Cano e garantir gols em uma competição tão acirrada como o Campeonato Carioca. A torcida anseia por novidades, mas as decisões precisam ser tomadas com cautela para não comprometer o futuro do clube. Enquanto isso, as contratações confirmadas de James e Guilherme Arana trazem um sopro de esperança. A chegada de James, que já apresentou um bom futebol, e a experiência de Arana podem ser fundamentais para equilibrar a equipe. Porém, a saída do volante Facundo Bernal e a indefinição sobre o futuro de Nino só aumentam as interrogações. O que será que está acontecendo? O que a diretoria pretende para o futuro do clube? Os torcedores estão ansiosos e exigem respostas. E para apimentar ainda mais a discussão, que tal ouvir algumas histórias dos torcedores? Um deles, o Carlos, comentou que abrir mão de jogadores da base para trazer Hulk seria como trocar um futuro brilhante por um presente incerto. Já a Ana, por outro lado, acredita que um atacante de peso poderia mudar a cara do time. Essas vozes ecoam nas arquibancadas e mostram a paixão da torcida.
A grande questão que fica no ar é: o que a diretoria do Fluminense está planejando para garantir um elenco competitivo e capaz de buscar títulos? Você acredita que o clube deve investir em um atacante estrela ou priorizar a formação da base? Deixe suas opiniões e palpites nos comentários. A interação de todos é importante e pode fazer a diferença na condução do nosso Fluminense. Vamos trazer um olhar mais profundo e histórico sobre a trajetória do Fluminense no Campeonato Carioca. O que a história nos conta sobre o desempenho da equipe em edições anteriores? É interessante comparar o atual momento com o que já vivemos em anos passados. Será que a torcida está realmente vivendo um déjà vu? Nos últimos anos, o Fluminense teve altos e baixos em sua participação no Campeonato Carioca. Em algumas edições, a equipe se destacou, mostrando força e garra, enquanto em outras, a falta de entrosamento e decisões erradas resultaram em eliminações inesperadas. O sentimento de déjà vu é palpável, especialmente com a recente eliminação na Copinha. A história se repete, e a lembrança da derrota para o Ituano, que ocorreu recentemente, é um exemplo claro disso. O Fluminense caiu novamente nas mãos do adversário que já havia causado dor em edições anteriores. O que significa isso para a base? A eliminação na Copinha ilustra a importância da formação de novos talentos. Os moleques de Xerém, que sempre foram a esperança do clube, precisam mostrar que têm o que é preciso para brilhar nas categorias profissionais. O que falta para que esses jovens talentos consigam aproveitar as oportunidades que o clube oferece? A pressão é intensa, e as comparações com times passados só aumentam a responsabilidade sobre os ombros dos jovens jogadores. A situação atual, com as dificuldades em campo, faz os torcedores se perguntarem: será que estamos repetindo os erros do passado? O Fluminense tem uma longa tradição de revelar craques e, ao mesmo tempo, de lutar para se manter competitivo. Mas a pressão por resultados imediatos muitas vezes se choca com o desenvolvimento a longo prazo. O que a história nos ensina é que a paciência é uma virtude, mas a torcida deseja ver resultados agora. As expectativas para o próximo jogo contra o Nova Iguaçu e o clássico contra o Flamengo estão cercadas de esperança e ansiedade. O que será que o futuro reserva para o nosso Fluminense? Será que conseguimos aprender com os erros do passado e nos reerguer? A história nos mostra que, em momentos de crise, o clube já se reinventou e voltou mais forte. A tradição de vitórias e conquistas ainda está viva dentro de cada um de nós, e a torcida é a alma do Fluminense. A conexão entre passado e futuro é vital. As lições aprendidas nas derrotas podem se transformar em combustível para a vitória. O Fluminense precisa se lembrar de suas raízes, de sua força e de sua capacidade de superação. A torcida, sempre apaixonada, deve continuar a apoiar e acreditar, pois cada grito, cada apoio, é um passo em direção à reconquista do nosso lugar de destaque no futebol carioca e brasileiro. E aí, torcedor, o que você acha? O Fluminense deve aprender com as experiências do passado ou seguir em frente? A sua voz é fundamental para essa história. Deixe seus comentários e vamos juntos construir o futuro do nosso clube. Para fechar com chave de ouro, vamos integrar todos os ângulos discutidos até aqui e refletir sobre o futuro do Fluminense. A temporada de 2026 começou com uma mistura de emoções, desafios e promessas, e a torcida tricolor está mais do que nunca ansiosa para ver o time brilhar. O panorama atual é de um time que, apesar das dificuldades, ainda tem potencial. O Fluminense vive um momento de transição, com novos jogadores chegando e outros se adaptando. As contratações de James e Guilherme Arana trazem um sopro de otimismo, mas a pressão por resultados imediatos continua a aumentar. A esperança de ver o time se reerguer contra adversários como o Flamengo e o Nova Iguaçu alimenta a paixão da torcida. A lesão de John Kennedy e a busca por um centroavante revelam a fragilidade do elenco, que precisa ser reforçado. A diretoria terá que ser estratégica e cuidadosa nas escolhas, pois o futuro do clube depende dessas decisões. A história nos ensinou que a base é fundamental e que os jovens talentos devem ser valorizados. O que está em jogo é a identidade do clube, e a torcida precisa sentir que suas crenças e esperanças estão sendo respeitadas e atendidas. Estamos a poucos dias de um dos jogos mais esperados, o clássico contra o Flamengo. A rivalidade é histórica e a pressão é intensa.
O que a torcida pode esperar desse confronto? Um time entrosado, que aprendeu com os erros do passado, e que traz a garra e a determinação necessárias para conquistar uma vitória que pode mudar o rumo da temporada. A energia das arquibancadas é essencial neste momento. Além disso, o próximo desafio contra o Nova Iguaçu não pode ser subestimado. Cada jogo é uma oportunidade de mostrar evolução e força. A torcida deseja ver um Fluminense que não apenas busca a vitória, mas que também joga com a alma, refletindo a paixão que arde nas arquibancadas. É hora de mostrar que a união entre time e torcida pode ser uma explosão de força e esperança. E, por fim, a pergunta que fica é: o que você, torcedor tricolor, espera do Fluminense nesta temporada? A sua participação é fundamental, e a sua opinião pode fazer a diferença no apoio ao time. Deixe seus comentários, vamos debater sobre as expectativas e construir juntos uma comunidade tricolor ainda mais forte. Então, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, claro, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Fluminense. Acompanhe-nos nesta jornada e vamos juntos torcer por vitórias e conquistas. É hora de acreditar no nosso tricolor, porque o futuro é promissor e a paixão não pode parar.